Hoje aqui a gente vai ter um convidado super, ultra, mega especial. Mas antes, eu queria explicar para vocês qual a finalidade dessa live. Como eu falei no vídeo anterior, e provavelmente as pessoas que estão aqui assistiram o vídeo, eu tive toda a minha vida pautada em insights que eu tive ouvindo a história de outras pessoas. Olha, eu aprendi isso, não foi em curso de coach, não foi em PNL, não foi em nada desses cursos aí de autoajuda. Isso foi a prática. Eu aprendi na prática uma coisa chamada escuta ativa. Então, através da história de outras pessoas, eu consegui trilhar a minha caminhada. E isso vem acontecendo não lá do passado, até hoje isso acontece. Até hoje, em toda a minha caminhada, toda ela, eu posso dizer que os melhores negócios, as melhores viradas aconteceram escutando a história de outras pessoas. Hoje, nesse período de pandemia, eu sei que é muito complicado. A grande finalidade aqui é ajudar as pessoas, porque algo que serviu para mim, eu tenho certeza que vai servir para outras pessoas também. Inclusive, nesse final, eu posso dizer que eu estou nos dois lados da moeda. Nesse período de crise, nesse período de pandemia, eu posso falar para você que eu estou dos dois lados da balança. E como assim? Eu tenho uma empresa que reduziu 50% o seu quadro de funcionários. E, ao mesmo tempo, eu tenho outra empresa que está contratando, está crescendo e contratando profissionais da área. E como isso aconteceu? Justamente através de um insight que eu tive de uma conversa com o comandante Tertius. Se ele estiver nos assistindo aí, muito obrigado por esse insight, comandante Tertius. Ouvindo a história dele, eu tive um insight, uma viagem de carro que nós fizemos. E isso foi muito importante para mim. Hoje está me fazendo estar dentro de uma empresa, não só pelos grandes sócios que eu tenho dentro da empresa, mas por esse insight que eu tive lá com essa conversa. Isso foi tão importante para mim que eu até me ofereci para ele. Qualquer viagem que você for fazer, se você quiser, eu posso ser o seu motorista, porque vale muito a pena escutar a sua história. Mas hoje aqui eu não quero contar a minha história, eu não quero contar a história do comandante, eu não quero contar a história de ninguém. Eu quero escutar a história de um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, um grande profissional. E essa pessoa, ela simplesmente é diferenciada. E se em todas as histórias que eu ouvi fizeram sentido e serviram para mim, eu espero de verdade que essa história faça sentido para você. Porque se uma coisa funciona para uma pessoa, não significa que ela vai funcionar para todas as outras. Mas se uma pessoa consegue, por que outra não pode conseguir? Então, eu quero convidar aqui essa pessoa especial, o cara que mora no meu coração sem pagar aluguel. Eu tenho certeza que a história dele vai contribuir muito com várias pessoas que já estão aqui nos assistindo. Então, vem para cá comigo. Entra nessa sala aí, arrebenta tudo. Xande Lima. Ah lá, apareceu, tá aí. E aí, Xandão, como é que você tá, meu irmão? E aí, meu querido, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Ouvindo maravilhosamente bem. Me sinto honrado aqui pela sua presença, cara. Me sinto honrado aqui de poder estar com você nessa primeira live da série Insight. Que, ó, vou te falar, isso aí vai passar de 100, 200, 300, mas aqui essa aí vai ser a emblemática, porque você é um cara muito especial, eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos que estão aí na live. Eu estou super nervoso, porque quem me conhece sabe, eu amo bastidores, mas quando eu recebi o seu convite e você sempre com essas palavras mágicas de que, de repente, uma frase, uma vírgula, um ponto poderia fazer sentido para alguém, isso me motivou, de repente, estar dividindo a minha história e isso fazer sentido na vida de alguém. E é um prazer, Você, nossa, se tiver alguma outra palavra além de amigo, é o que você significa para mim, para minha família. Você faz a história que eu vou contar aqui, você faz parte dela. Muita coisa mudou na minha vida depois que eu te conheci.
E isso é porque você é um dos tópicos que eu separei para contar para essas pessoas sobre o quão importante é você se doar. E você faz isso com um olhar seu, Tom. Você faz isso. Então, quero aproveitar e iniciar a minha história dizendo para você muitíssimo obrigado. Muito, muito, muito obrigado. A gente não se fala todo dia, a gente não se vê. Agora, nos últimos tempos, aqui não se vê mesmo com isso tudo acontecendo, mas é impressionante que cada conquista na minha vida, cada coisa que acontece na minha vida, eu lembro de você, Tony. Eu não aprendo com seus elogios, eu não aprendo só com seus elogios, só com seus sims, eu aprendo muito com... Tantas vezes você me disse não. Tantas vezes você disse, Xande, não faz isso. Quem é muito próximo sabe que um exemplo que eu vou dar aqui, sou amante de carro, SUV, e em um determinado momento eu falei assim, agora eu vou comprar e eu tome. Não, Xande, segura aí, não é agora. Eu gosto das coisas visivelmente bonitas e eu quero um carrão legal, eu quero um carro onde eu possa botar minha família e viajar, e você sabe disso. E eu falei, não, então tudo bem, se não é agora, a gente fica meio triste, mas eu tenho certeza que as suas palavras é como se você estivesse dando um conselho para você mesmo. Então, muito obrigado, Tom Duarte. Eu que agradeço, Xandão. Olha, rapaz, você está ansioso, você está nervoso, eu tô mais ansioso ainda, cara, para contar a sua história. Eu tô sabendo que tu vai contar coisa aqui que nem eu sei, cara. Então, eu vou já aprender com isso. Eu já estou aqui com papel e caneta na mão para anotar aqui, tirar vários insights e vamos voltar aqui lá na frente e eu vou dar o testemunho que um insight aqui fez sentido para mim e transformou alguma coisa na minha vida. Tá, ok. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, Xande Lima, sou pai, sou esposo, sou cristão e sou empreendedor e sou um guerreiro. Eu sou um resultado do que somente eu acreditei lá no passado. E a minha história, ela começa em meados de 2012. Eu comecei a namorar minha esposa, a Carol, e rapidamente ela engravidou, até porque aqui transa, então ela engravidou do nosso príncipe Cauã, e eu não tinha expectativa nenhuma de vida, eu não sabia, eu não tinha, para ser verdade, eu era um irresponsável. Só pelo fato dela ter engravidado, se eu poder oferecer a ela o mínimo, eu era um irresponsável. Só que as coisas acontecem nas nossas vidas para realmente nos colocar no eixo, porque se de repente não tivesse acontecido coisas ruins, as coisas boas elas não iriam vir. E aí eu considero esse momento que eu passei na minha vida o pior momento da minha vida, mas eu considero também um momento de maior aprendizado. Hoje, os meus filhos, eles terão erros, só que eu ensino a eles a não ter os mesmos. Eles terão outros. Porque eu passo para eles, aqui não é o caminho. Esse daqui, eu não blindo eles. Só que eu não posso deixar que eles cometam os mesmos. A não ser que eles queiram experimentar isso e eu não vou impedir. Mas, enfim. Aí eu consegui... diante de tanta dificuldade, eu vou tentar resumir aqui o máximo. Eu comecei a trabalhar na Supervia, aqueles guardinhas de colete verdes lá, agentes de controle, e eu, na época, ganhava R$500 por mês. Morava de aluguel, em um quarto, cozinha e banheiro. E pagava R$350 de aluguel. Me sobrava R$150 para alimentação, remédio, outras contas. E mesmo assim, ainda foi um alívio, porque antes de eu conseguir esse trabalho na Supervia, eu dependia de outras pessoas.
E como uma história de qualquer um que passou dificuldade, quando você depois as pessoas fingem estar fazendo aquilo realmente para o seu bem. Elas fazem aquilo para poder te humilhar. Mas eu sempre, quem é muito próximo de mim, sabe o quanto que eu tenho fé em Deus, quanto que eu acredito em Deus, quanto que eu deposito tudo na minha vida em Deus. E eu acreditava a todo momento que Deus estava ali comigo. Então eu comecei a trabalhar na Supervia, e eu trabalhei quase 1 ano na Supervia, e todo mês era isso, era R$500, chegava em casa, no dia do pagamento, pagava R$300, R$350 de aluguel, e sobrava 150, e a gente escolheria o que tinha que pagar. E muitas das vezes a gente tinha uma outra emergência, a gente não pagava o aluguel. Minha esposa está assistindo aí, quantas vezes choramos porque a dona da casa batia lá na porta e eu não tinha o dinheiro para pagar ela. E aí teve uma vez, eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida, não é possível, e eu vou morrer assim. Pego o dinheiro, pago isso, eu não posso levar minha família para um shopping, eu não posso levar a minha família por um lazer. E aí eu falei assim, eu quero fazer um curso. Eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre gostei muito de fazer bastidores. E aí na estação de Bangu passou alguém com a blusa de um curso de design gráfico, e eu falei assim, eu quero fazer esse curso. E quando eu liguei para saber sobre o curso, era R$380 o curso. Ou seja, era mais caro que meu aluguel. E eu peguei aquele panfleto e fui para casa, e aí comentei com a minha esposa, e a minha esposa entrei em contato com a avó dela, que a avó dela me ajudou com esse curso. Tá, e o que eu tenho que fazer? Só um minutinho. Tá dando eco aqui, ó. Um pouquinho de eco. Então, como é isso? Mas bem pouquinho. Isso a Globo não mostra, rapaz. É ao vivo e a cores. Vê se melhorou. Melhorou. E aí, me perdi onde eu estava. E aí, a minha esposa falou com a avó dela, e aí ela pagou o curso para mim, porque eu não tinha condições de pagar esse curso. E aí eu fiquei somente 3 meses no curso. O curso ele era 24 meses, 2 anos. Só que aí eu só fiquei apenas 3 meses, e o básico que eu aprendi ali, eu cheguei um dia em casa para minha esposa e falei assim, eu não volto mais para a Supervia. Eu nem fui lá pedir conta, nada disso. Simplesmente eu disse, eu não volto mais para a Supervia. A partir de hoje eu vou viver de design gráfico. E na época era Orkut. E aí eu comecei a fazer as primeiras artes ali e postar os meus trabalhos no Orkut. E outros designers, porque a minha arte ela custava R$10 e 3 por 20. E outros publicitários, designers, eles iam lá e falavam assim, se prostituindo, olha que trabalho lixo, e eu chorava muito quando eu via isso, porque eles não sabiam que uma arte ali que eu estava vendendo por R$10 garantia o leite e o biscoito para o meu filho. Mas aí, só que eu chorava, mas não desistia. Outro dia eu estava postando de novo. Outro dia eu estava postando. E aí, aquela arte de 10, eu fui melhorando, fui estudando, e aí começou a valer R$15, começou a valer R$20. Só que esse processo, até eu ganhar algo que ainda eu pudesse estar pagando meu aluguel, porque
eu tomei uma decisão no qual passei um período com mais dificuldade do que eu estava passando, porque eu tinha os R$ 500 para pagar o aluguel de 350 e simplesmente, de uma hora para outra, eu não tinha mais nem os R$ 500. E aí foi difícil. Foi muito difícil, foi muito complicado. E aí, diversos desafios, só que eu nunca desisti, eu sempre estudando. E aí eu via que o mercado estava pedindo muitos desenvolvedores de web, e aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a fazer sites, e, enfim, para a gente resumir aqui, foi muito doloroso o processo. Só que hoje, 8 anos depois, eu me agradeço muito por ter tomado essa decisão. Porque a decisão que eu tomei 8 anos atrás, quando eu ganhava R$ 500 por mês, me faz 8 anos depois eu ganhar os mesmos R$ 500 por dia. Então, e mais do que o fator financeiro, é o que eu aprendi no percurso. Porque se amanhã as minhas empresas elas deixam de existir, o que está aqui, o que eu aprendi, ninguém tira mais. No mínimo, se eu perder tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até aqui, no mínimo eu sei o caminho para ganhar R$ 10.000 por mês. Só que não foi. As pessoas acham que tudo é no estalo de dedo. Não foi no estalo de dedo. Eu recebi convites para trabalhar como produtor de eventos corporativos. Eu já trabalhava como produtor de eventos musicais. E quando eu recebi a proposta para trabalhar com um evento corporativo, eu vi além do que as pessoas estavam me contratando. Então, o meu cachê era baixíssimo. Você lembra do meu primeiro evento, Tony? Foi lá no Mercury, no Barra. Eu não tinha noção quem era o Wendel Carvalho, Miguel Mar, Mauro Penaforte. Eu não tinha noção quem eram esses caras. E aí eu já tive o privilégio de fazer 7 vezes o Wendel Carvalho. O que você quer dizer com isso, Xande? Eu quero dizer que eu tive 7 vezes a oportunidade de aprender o conteúdo que esse cara tem para oferecer, e muitas pessoas pagam 8, 5, 7, 10, 30 mil reais uma mentoria com ele. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo 7 vezes. Então as pessoas falam assim, poxa, mas você, na época, né, você ia fazer um evento com um cachê de R$300. Filho, olha o que eu pude obter fazendo esse evento. É óbvio que eu estava ali no som, produzindo o evento, e a minha atenção não era 100%, mas eu fiz 7 vezes. Então, essa parte aqui eu não pude pegar no outro evento, eu vou prestar atenção agora. Então, o que eu aprendi com eventos igual o Pablo Polcar, onde eu tenho palestra de educação financeira com Benzuel, Fernando Seabra. Então, são pessoas que, se você não aprende com elas, você não vai aprender com mais ninguém. Então, não foram R$300 do primeiro evento que eu fiz de cachê. O meu cachê foi muito maior do que isso. O que eu ganhei fazendo esses eventos educacionais vale mais do que o próprio budget do evento. O que está aqui, o que eu aprendi com esses caras, vale muito mais que o evento todo. O valor do ingresso todo vendido. Vale muito mais. E eu sou grato a essas pessoas. Essas pessoas que me colocaram ali no início, profissionais de multinível. Eu sou muito grato ao multinível. Eu nunca desenvolvi multinível, mas se você não quer desenvolver o multinível, só entra em uma empresa e se ativa. Se a empresa ela oferece cursos presenciais, e agora muita coisa está acontecendo online, vai só para você aprender. Vai só para você aprender.
Porque ali o cara não vai só te falar sobre o perfume, ele não vai só te falar sobre o nutri. Você aprende muita coisa. Eu sou grato multinível por conta disso. Eu aprendi muita coisa, muita coisa. E o fato de eu falar que, nossa, há 8 anos atrás ele ganhava R$500 por mês, hoje ele consegue ganhar R$500 por dia. Mas isso não é o mais importante para mim. É o que eu aprendi durante esses 8 anos. O que eu trago para minha casa. Hoje meu filho tem 10 anos. Ontem eu estava aqui no sofá conversando com ele e ele querendo saber sobre bolsa de valores. Ontem a conversa com... Esses dias, eu estava conversando com meu filho, porque ele não... Se você falar de carteira de trabalho para ele tem um... E eu estava explicando para ele que essas pessoas, elas também são importantes. Até porque se um dia ele tiver a empresa dele, ele vai ter a empresa dele, ele vai ter pessoas que ele vai assinar a carteira. Porque o empreendedorismo não é para todo mundo. Todos podem ter acesso, mas nem todos vão conseguir desenvolver. Então, o que eu trago para dentro da minha casa é surreal. Eu converso da minha esposa, eu sou sócio da minha esposa em 2 empresas. Ou seja, eu sento com a minha esposa para a gente falar sobre finanças. Eu aprendi que eu não tenho o meu dinheiro, a minha esposa não tem o dinheiro dela. A nossa família tem nosso dinheiro. E isso fica muito mais fácil da gente lidar com as coisas. Eu não tenho uma conta a pagar, é nós que temos uma conta a pagar. Quando a gente organiza viagens, não é a viagem do Xande, é a viagem da nossa família. Então, de repente, a mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas é sobre decisão. Se elas não tomarem decisões na vida delas, nada vai acontecer. Mas vai ter pessoas que vão colocar elas para baixo. Eu chorei muito. Muitas pessoas disseram que, olha só, ele conseguiu um emprego assinado, e agora ele abandona, joga tudo para o alto. Ele é um vagabundo, porque trabalha para a maioria das pessoas que não estão no meio de empreendedorismo, não entende muita coisa. Se você perguntar para ela quem é Tony Robbins, quem é Paulo Vieira, e elas não sabem nem do que se trata, não adianta você ficar gastando isso com elas. Elas não vão te entender. É você que tem que saber. E eu vou estar mentindo se eu disser para vocês que eu sabia onde eu poderia chegar. Eu só sabia, a única coisa que eu tinha certeza naquele momento é que eu não merecia estar ganhando aqueles R$500 por mês. Eu sabia o meu potencial. E aí o percurso foi me dando ferramentas para isso. Foi me mostrando pessoas como Tommy Duarte, bem, diversas outras pessoas que se eu ficar falando aqui, eu posso estar sendo injusto esquecendo de alguém. Então, o mais importante é, acredite. Vai ser dolorido. Tem que sangrar. Se não sangrar, não vale a pena. Se você contar o seu sonho para alguém, para as pessoas à sua volta, e elas não te condenarem, mude de sonho. Se todos concordarem, se todos te derem força, é difícil o que eu vou falar, mas mude de sonho. Faça algo que incomode as pessoas. Porque essas pessoas, elas só acham que um trabalhador de verdade é aquele que levanta 4, 5 horas da manhã para pegar um trem lotado e para chegar lá, para trabalhar para que o patrão dele realize o sonho. Essas pessoas são guerreiras, são guerreiras. Só que você tem outros caminhos. Você tem outros caminhos. Então, é essa mensagem. Não desista dos seus sonhos. Tem que sangrar, tem que doer, tem que chorar. E essas pessoas, elas vão te humilhar. E quando você sentir a primeira humilhação, você fecha os seus olhos e fala assim, caramba, eu estou no caminho certo. Você vai pensar em desistir. Eu pensei em desistir. Eu não quero falar de religião, mas eu não tenho como, Tom, eu não falar de Deus na minha vida.
quando eu era ajudado por pessoas que, no momento mais difícil da minha vida, elas me humilhavam. E eu dobrei meus joelhos e falei assim com Deus: Deus, eu não quero mais aceitar essas coisas dessas pessoas. Elas estão me humilhando, eu já estou de saco cheio. Eu já estava entrando ali em depressão, desesperado. Eu não tinha R$1 para pegar um ônibus, que na época, se não me engano, era R$1,80, não sei, para ir procurar emprego. Eu não tinha. Tome, eu dependia dos outros para comprar cueca para mim. Eu não tinha condição de comprar uma cueca para mim. E eu era humilhado por essas pessoas. Então, eu dobrei meus joelhos e falei com Deus. E eu não iria mais aceitar. Que, infelizmente, o meu filho e minha esposa não iam passar fome se ele não permitisse que eu arrumasse alguma coisa que eu pudesse estar ganhando dinheiro. E Deus falou assim comigo: você vai aceitar, porque quem está te mandando isso sou eu. E tem mais, deixam essas pessoas te humilhar, porque eu vou te honrar de uma forma tão grande que quando chegar lá na frente, você vai ajudar essas pessoas. E ai de você se não ajudar essas pessoas. E hoje, Tommy Duarte, eu acho que essa pandemia ela vai nos deixar muitos ensinamentos. Eu estou tão feliz que eu posso estar ajudando essas pessoas hoje. E Deus, ele não precisa escrever certos por linhas tortas. Quem inventou foi o homem. Deus escreve certos por linhas tortas. Ele não precisa provar que ele é Deus, ele não precisa nada. E ele é homem para cumprir aquilo que ele falou. Hoje, as coisas estão acontecendo. Eu lembro perfeitamente Deus falando comigo que eu ia viajar de avião para cima e para baixo. E naquela hora, meu pensamento foi assim: não é possível, hoje eu não tenho R$1 para pegar ônibus. Então, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: não desiste. Os problemas vão sempre existir, os desafios, melhor dizendo, eles sempre vão existir. Sempre. Hoje eu continuo tendo desafios. Hoje, os meus desafios é o seguinte: essa semana eu estava em contato com o nosso contador para regularizar o nosso CNPJ, porque houve uma extensão para o pagamento e que, por conta da pandemia, pode se pagar referente ao mês lá para novembro. E eu não sabia disso. Eu falei: não, eu quero pagar, eu estou podendo pagar, quero pagar agora a minha contribuição. E aí eu tive que enviar diversos documentos para ele. Percebe que desafios sempre irão existir. Eles só mudam. Ontem, eu estava com a minha esposa e com o meu filho discutindo aqui na sala qual seria a nossa férias de final do ano. Se a gente iria para um resort, se a gente iria fazer um passeio no cruzeiro. O que eu quero dizer com isso não é jogar na cara das pessoas prosperidade, soberba. Não é isso. É porque 8 anos atrás eu estava discutindo com a minha esposa se a gente iria comprar leite ou pão. Hoje a nossa discussão é se a gente vai para um resort ou se a gente vai fazer um cruzeiro. Isso por conta de uma decisão. Então, o meu desafio antes era ter R$2 para pegar um ônibus. Hoje o meu desafio é pegar o Uber para não chegar atrasado no aeroporto e perder o voo. Então, os desafios, eles sempre irão existir. Só que eles mudam. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar. Não é fácil. E se for, não vai dar certo. Tem que ser difícil. Tem que sangrar. Eu fico imaginando, imagine você que o seu sonho seja a terra prometida. Imagine que o seu sonho seja a terra prometida. O que Deus fez? Deus abriu o mar. As pessoas tiveram que atravessar o mar. Deus abriu o mar, quem teve que caminhar foram as pessoas. Então você fica imaginando, se o mar abrir agora na sua frente, vai ser aquela areia fininha? Não, vai ter obstáculos, pedras pontiagudas, bichos espinhosos, vai ter desafios, vai ter buracos. A terra prometida está lá. Então, o seu sonho,
A sua conquista, ela está lá na frente. Parem de ficar dizendo que não seja o que Deus quiser. Parem. A vontade de Deus em te abençoar é maior do que a sua vontade de ser abençoado. Mas você precisa fazer alguma coisa. E eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero mais ganhar R$500 por mês. Eu não quero. E essa decisão, hoje, todas as vezes em que eu vou dormir junto com a minha esposa, a gente lembra. Ontem, nós estávamos jantando. A minha esposa está assistindo, ela sabe do que eu vou falar. Ontem nós estávamos jantando, estava vendo uma reportagem de uma pessoa que não tinha nada em sua geladeira. E na hora, a minha lágrima desceu, eu estendi minha mão para que Deus abençoasse aquela vida, aquela família, e agradeci porque eu olhei para o lado e meu filho estava comendo uma comida legal, enfim. E nunca a gente deixar de ser grato. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: tome uma decisão. Quer mudar? Mas a minha mãe vai falar isso, meu marido, a minha esposa, meu filho, não interessa. Lá na frente, eles vão te agradecer por ter tomado essa decisão. Então, essa mensagem, eu não sou palestrante, eu resumi aqui na medida do possível o que foi a minha história, o meu percurso, a minha decisão me fez pegar hoje aqui e tudo que hoje eu conquistei, eu ainda não cheguei aonde eu desejo, e quando eu chegar onde eu desejo, eu já vou visualizar outra coisa. Isso a gente aprende com fome, né? E o topo, ele não existe. Não existe. Tem muita gente que fala assim, a gente se vê no topo. O topo não existe. Porque quando tu vai chegar lá, então acabou a vida. Você já chegou no topo, então ele não existe. Ele é infinito, né? E eu aprendi, mais uma vez, eu quero agradecer a você, Tommy. Uma certa vez, eu, Jean, Brito, Enéas, fomos à sua casa para a gente fazer uma reunião. E quando chegou lá, você preparou um café da manhã para a gente, especial. E quando chegamos na sala para fazer a reunião, você já estava com um vídeo na TV. E falou assim, antes da gente começar a reunião, quero que vocês assistam isso. E falava sobre doador, tomador e... deixa eu comer aí. E trocador. E eu fiquei assim, mas o que seria isso, né? Doador, tomador e trocador. E aí, o quanto que isso ele faz sentido na vida das pessoas. E muitas das eu falava assim, não, eu sou doador. Quem me conhece sabe o quanto que eu me dou aos projetos, o quanto que eu me dou à minha família, o quanto que eu me dou aos meus amigos. Só que um vídeo que você colocou do Paulo Vieira, eu era um doador errado, eu era um doador irresponsável, porque muitas das vezes eu deixava a minha família de lado. E nessa pirâmide do sucesso, quem está lá no topo, depois vocês pesquisam aí que eu não tenho cacife de Tommy Duarte e Paulo Vieira para ficar explicando sobre isso, pelo amor de Deus. Na pirâmide do sucesso, quem está lá em cima são os doadores. E não se engane, se você falar assim, mas não é possível, tem um tomador lá em cima, só que ele está lá por um período. O doador que ainda não chegou no topo da pirâmide, ele consegue dormir tranquilo. O tomador que está lá no topo da pirâmide, ele não consegue, porque ele sabe que ele não está ali com 100% do seu esforço. Ele sabe que ele não está ali de uma forma honesta. Agora, o doador, de uma forma bem singela, ele chega lá no topo, só que quando ele chega, é para sempre. O tomador, não. Ele não vai ficar ali, porque ali não é o lugar dele. Ele pode chegar lá, mas ele vai. Então, se você, às vezes, tem uma casa simples, se você tem um carro simples, e você olha para o lado e vê aquele cara que é safado, cafajeste, no maior carrão, morando nos melhores lugares do Rio de Janeiro, continua na sua luta. Você vai chegar a ter coisas melhores do que ele, só que, diferente dele, você vai conseguir dormir. Ele não.
ele trocaria o que ele tem pela paz que você tem. E isso não tem preço. O que ele vai passar para o filho dele? O que essa pessoa vai passar para o filho dele? Se o filho dele perguntar assim, como é que você conquistou isso, pai? Ou ele vai mentir, ou ele vai ser sincero. E se ele for sincero, ele vai desapontar o filho dele. Isso é o tomador. É aquele que só quer arrancar das pessoas. Ele quer arrancar das pessoas 90% e só doa 10%. E eu não estou falando financeiramente, não. Estou falando no contexto de todos os pilares. Então, seja doador, tome a decisão na vida de vocês, que eu tenho certeza que tudo vai mudar. Em todos os aspectos. R$500 por dia não é desaforando dinheiro. Não é isso, não. É lógico que a gente quer um conforto, lógico que a gente quer... É óbvio. A gente tem que parar de falar que o dinheiro... Eu aprendi com o Tony Duarte, de 10 problemas que você tem na sua vida, 8 são relacionados a dinheiro. Você pode parar e pensar agora. Pega um papel e escreva 10 desafios da sua vida. E 8, dinheiro não resolveria. Então, não fica achando que dinheiro não é importante. É importante, sim. Só não é mais, mas é importante. Então, muito obrigado, Tommy. Termina aqui. Um beijo a todos. Muito obrigado, nada. Pode parar por aí. Nem começou ainda. Olha só. A primeira coisa, eu não vou te pagar nada pelos insights que você deu, tá? Foi de graça, foi gratuito aqui, entendeu? Falou de conhecimento. Nesse período de pandemia, a gente precisa se reinventar, conhecer coisas novas. E como você falou aqui, cara, antes de eu falar aqui dos insights, meu irmão, vou te falar, é difícil segurar aqui a emoção, é difícil a lágrima não descer. Eu falei, opa, volta aí e tal, mas é prazeroso ver que o final é feliz. E assim, não foi à toa que eu te trouxe aqui, eu sei que você é um cara que se reinventou o tempo todo e que venceu nessa crise. Eu sei que você não gosta de falar, mas nesse momento de crise você conseguiu dar uma virada, você conseguiu alavancar mais do que no período fora da crise. A gente costuma brincar, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Estou vendo aí que tem muito lenço sendo vendido em vários lugares e eu sei que você é um vendedor dele. Mas olha, você falou, cara, o que você aprende, ninguém te tira. Isso daí é verdade. Quando você falou aí, eu viajei na tua história de que quando você chega lá, você já sabe o caminho de chegar e, sabe, vim fazendo uma retrospectiva aqui de indas e vindas, altos e baixos da minha própria vida, mas eu pensei, eu falei, caramba, é verdade. Se eu aprendi, se eu cheguei, eu posso chegar de novo. E eu fico vendo, de repente, isso vale para ajudar, Xande, pessoas nessa crise, que de repente, sabe, estavam numa condição, mas caíram bastante e hoje estão desesperadas. Mas não, se você já chegou lá, se você já teve uma situação que te dava conforto, você consegue chegar de novo, mesmo em período de crise, E outra coisa que foi assim, cara, surreal de você falar e que, assim, eu me vi dentro disso daí, é o seguinte, o trabalho que você faz, às vezes, não é o dinheiro que você ganha, é o valor que aquilo tem. Então, quando eu falei aqui, logo no início do vídeo, cara, me coloco à disposição lá do comandante Tertes para ser motorista dele. Eu falo, cara, tu vai ser motorista? Vai cobrar o quê? Não cobro nada. Ou seja, o dinheiro não está envolvido, mas o valor das histórias que eu vou ouvir naquele trajeto vão me fazer valer muito. Não só isso, outros trabalhos aí no início da trajetória lá que eu fiz que valeram. Cara, já vi aí que para você família vale mais do que dinheiro, ajudar as pessoas, ser grato. E 80% da população, Xande, como você falou aí, de tomar uma decisão, a gente fala de empreendedorismo. Cara, hoje, aliás, antes da pandemia, 60% dos brasileiros já eram empreendedores, porque já tinham o tradicional e depois do trabalho faziam uma coisa extra. Então já eram empreendedores, só não se davam conta. E hoje, cara, a gente vai pular esse número aí para 80%. Então a gente tem que ouvir de verdade, de fato,
histórias de pessoas como você para poder tomar essa decisão, ajudar a tomar essa decisão e se transformar. Agora, meu amigo, esquecendo aqui negócio de live, de roteiro, dessas coisas todas, eu preciso entender e, de repente, você me conte como é você ter essa percepção que você tem. Vou te dar aqui uma lembrança. Muitas pessoas aqui não sabem, mas eu trabalhei na organização do Brazilian Day durante 10 anos. E as pessoas de lá são diferentes das pessoas daqui. Claro que os profissionais lá que organizam eventos são pessoas que têm uma percepção surreal. Assim, gerenciando um evento para mais de 1 milhão de pessoas, estando ali no processo de organização, eu via a maneira que as pessoas trabalhavam. E aí, quando eu fui fazer um evento aqui no Rio, o Xande era o cara que estava coordenando esse evento. Eu falei assim, caramba, poxa, eu queria tanto que esse evento tivesse no nível dos eventos que eu coordenava lá, mas eu não estou coordenando. Nesse evento eu estou sendo coordenado. E, olha, confesso aqui para vocês, a capacidade que esse cara teve de coordenar um evento, para mim, não foi para ninguém. Eu estava lá, eu era o personagem da história. Eu me senti como... eu coordenei Sandy Júnior, Vitor e Léo, Ivete Sangalo, Araqueto, cara, essa galera toda. E eu pensava assim, pô, eu podia um dia, né, fazer por esses... assim, que alguém fizesse por mim o que eu estou fazendo por esses caras aqui. Porque eu fazia com maestria, eu pegava a melhor equipe para cuidar deles. E, cara, eu fui tratado, eu fui cuidado melhor. E, assim, onde você fez estágio, Xande, para ter esse tipo de percepção? Onde você conseguiu tirar esses insights para a tua vida? Que, cara, quando você organiza um evento, quando você está de frente no evento, você consegue enxergar, você consegue antecipar as coisas e ver coisas que ninguém vê. Nem eu vi, eu me senti, falei, caramba, cara, pô, me senti diminuído, porque falei, se eu tivesse a percepção do Xande, quando eu trabalhava com evento lá atrás, eu vou te falar, hoje eu era o maior produtor de evento do mundo. Da onde você isso, cara? Que eu falo que você tem uma percepção histórica, extraordinária. Obrigado pelas palavras. Quando eu recebo a proposta de um cliente para produzir o evento, isso já surge muito do fato doador, porque o cliente ele pode chegar para mim, desculpa, não é coronavírus, o cliente pode chegar para mim e falar assim, eu quero isso. Na maioria das vezes, eu arrisco em dizer, em todas as vezes, eu tive a carta branca de dizer assim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Por quê? Quando o cliente me contrata, eu não tenho que trabalhar para ele, eu tenho que trabalhar para o público dele. Então, eu já começo a pensar com a cabeça do público e não dele. Porque se eu fizer o que ele quer, o evento vai ser totalmente voltado para o ego dele. Eu monto o evento pensando no como as pessoas irão sugar aquilo ali. Então, eu penso em como que as pessoas vão se emocionar, como que essa luz... Muita gente não percebe isso, mas uma luz, ela emociona. De repente, se você ouvir um cantor num evento corporativo cantando uma música gospel, que na maioria das vezes elas são gospels, você vai achar legal. Mas se, de repente, a luz estiver no tom certo, a fumaça no tom certo, aquilo ali arranca uma lágrima, e não só o arrepio. Então, são esses detalhes que eu tenho que levar para o evento. E todas as vezes é aceito, em todas as vezes. E todos os clientes, eles me dão essa carta branca, porque eu recebo o briefing do evento e digo assim, não, isso não. Isso aqui é para o seu ego. A sua parte eu estou preparando para o evento e vai ser super legal. Desculpe. Mas eu tenho que preparar o seu evento para o seu público, para o seu cliente. Por exemplo, 80% dos eventos que eu faço é multinível.
aquelas pessoas os consultores que estão ali juntamente com seus convidados, elas precisam sair dali motivadas com mais força ainda para fazer o negócio acontecer. Se ela chegar lá e ficar só ouvindo o dono do evento, o presidente daquela empresa ou o líder maior daquela companhia, isso não vai motivar tanto elas. Elas precisam ver pessoas... Lembra de um evento e, juntamente com o Rogerinho, nós íamos... Entende que aquele insight da gente pegar um empreendedor na rua e levar ele para o palco, o engajamento que isso traz, vamos aí. Porque é muito fácil você colocar alguém no palco onde tem uma X6. A pessoa que está lá embaixo, tadinho, que tem uma Fiatzinho Uno baratinha, ela vai ficar encantada. Mas não é sobre a X6, é como que ele conseguiu chegar a esse padrão. Então, e acontece isso. O cliente joga na minha... Porque ele já sabe que eu não vou deixar aquilo como ele quer, ou como ele fingiu que poderia ser. E assim acontece. Se o evento for fácil, se o evento não tiver desafio, eu não aceito. Eu já neguei eventos onde cachês legais, eu falei assim, não, eu não vou participar. Primeiro que eu sou chato, eu sou nojento, quem me conhece sabe que as coisas têm que ser certinhas, as coisas têm que ser organizadas. Se você vai... quarta-feira, 4 horas da tarde, que esse produto, essa mercadoria, esse equipamento vai chegar, tem que chegar às 16 horas, porque às 17 horas já tem outras pessoas contando com isso, você sabe como é que... Então, e outra coisa, é o diferencial. Eu não gosto de repetir. O evento que nós fizemos, o UFC, e como para você também, as pessoas que estiveram ali, desculpa a palavra, mas cagamos por números de pessoas. Mas as pessoas que estiveram ali, eu tenho certeza que saíram diferentes. Foi um evento surreal. Foi um evento que quem participou não esquece, não tem como esquecer aquele evento. Nós fizemos tudo. Pode procurar na internet alguma coisa parecida com aquilo que não vai achar. Não vai achar. Mas aí foi o contexto de tudo. E a gente não faz nada sozinho, não adianta, tá? A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem uma equipe. Quando eu penso em um projeto, tem pessoas, as pessoas somam com as minhas ideias. Eu não sou uma pessoa também que tem uma ideia fechada, tem que ser aquilo. Eu amo ouvir. E aquilo, caramba, isso é interessante. Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu... Vamos somar aqui. E na maioria das vezes dá certo. Então, respondendo a pergunta, eu não trabalho para o meu cliente, eu trabalho para os clientes do meu cliente. Caramba, surreal isso daí. Olha, insight monstro aí dentro desse contexto. Tô lembrado aí de um evento que eu falei assim, olha, a gente tem que fazer desse jeito aqui. Tu falou, esse troço não vai dar certo. Eu falei, caramba, primeira vez que eu vou ter que discordar do Xande. Mas eu fui turrão. Eu falei, eu vou ser mais turrão do que ele. Já baixei a cabeça 30 vezes para esse cara. Mas esse aqui eu vou fazer. Graças a Deus deu certo. A gente, na verdade, não precisa ter dinheiro, nem ter razão. A gente precisa ser feliz, né? E isso aí é o que mais importa. Agora, Xande, assim, talvez para finalizar, acho que já foi colocado aí tua capacidade de trabalho. Tenho certeza, eu aqui já ouvindo você falar isso daí, as pessoas que lidam com o público e prestam serviço estão muito preocupadas, cara, com a merenda que vão ganhar, com aquele dinheirinho que vai botar no bolso ali, mas não está preocupado com o cliente, não está preocupado com o público. Ganhei meu dinheiro, beleza. Então, quando você coloca amor no negócio, quando você não quer agradar o dono do evento, porque o dono do evento é o que está te pagando, mas você conseguiu entender, cara, uma coisa que... eu ouvi lá atrás do dono de uma padaria, que ele disse o seguinte, para o funcionário dele, alguma coisa que eu fui comprar com meu pai lá e sei lá, o cara tratou a gente mal lá.
Aí o Dom pediu e ele foi e fez. Ele falou, cara, você não tem que atender a mim, não. Ele falou, claro que tem, é você que me paga. Ele falou, não, quem te paga são todas as pessoas que encostam nesse balcão aqui e você atende e vão embora para casa. Essas são as pessoas que te pagam. Então, quando você diz aí, cara, me remeteu a isso. Quando você está tratando com alguém, ó, teu ego esquece, eu vou fazer o melhor evento, mas o melhor evento não é para você, o melhor evento é para o cliente. O cliente é o que volta, o cliente é o que vai pagar de novo e você vai me contratar de novo porque eu consegui agradar o teu público e o teu cliente. Cara, eu acho que só isso daí valeu aí toda essa live. Mas, para finalizar, tem uma coisa que está na minha cabeça que não sai, e eu quero perguntar e vou te botar no paredão aqui. Tu já está no paredão, irmão. Vou te botar no paredão aqui, porque isso, não, sabe, eu não consigo processar. Cara, o que você faz com teu filho? Que educação é essa? Esse cara já leu mais livro que, assim, tô brincando, tá? Já leu mais livro que o Paulo Vieira, já leu mais livro que o Tony Robbins. Como é que pode o cara ter... Assim, eu pensava que a percepção era só tua, mas, cara, isso aí já vem, é DNA, é genético. Da onde que vem esse DNA aí, cara? Da onde que vem esses insights que uma criança tem? Quando eu falo que teu filho pode ser o próximo presidente do Brasil, se bem que hoje ser presidente está complicado, né? Fica muita gente contra, muita gente a favor. Mas eu creio, cara, que assim, não tem limite para ele diante do. Eu não sei, que educação é essa? O que você faz? Esse insight já vem, é genético ou é uma maneira que você aprendeu para poder criar? Ó, Tommy, teve uma coisa que eu já dividi com você, vou dividir aqui com as pessoas. Eu acho que ele tinha uns 6 anos, eu acredito, e nós chegamos de um evento, ele estava comigo nesse evento, e aí eu tirei o sapato e coloquei na frente da geladeira. Não é o lugar, né? E coloquei na frente da geladeira e fui pro banheiro. Quando eu saí do banheiro, ele tirou o sapato dele, colocou em frente à geladeira, do lado do meu. E aquilo me chamou muita atenção, que não adianta eu falar nada para ele. Ele vai simplesmente replicar tudo aquilo que ele veio fazendo. Só que ele vai além. Só que ele tem uma coisa que ele não fica só naquilo. Que eu não tenho o hábito de ler livro. Eu não tenho. O meu filho, ele passa de ano. E aí fomos no shopping com ele, filho, você passou de ano, escolhe um presente que o pai vai comprar para você. Ele foi ano passado, 9 anos, e ele, no final do ano passado, e ele foi, eu falei, vai na ReHap, ele vai na loja de games, e ele simplesmente entrou dentro da Saraiva. Ele entrou dentro de uma livraria. Ele falou, pai, o meu presente é livro. A avó dele falou assim, filho, escolhe um presente que, agora, recente, escolhe um presente que a avó vai comprar para você pela internet. E ele escolheu um book, se eu não me engano, com 7 livros. Ele lê os livros. E ele não fica só satisfeito em ler. Ele quer, se tiver documentário, se tiver série sobre aquele tema, ele vai lá e assiste também. E quer compartilhar. Ele não guarda isso para ele, é muito interessante. E às vezes é algo que não é nem meu interesse, ou às vezes eu até fico assim sem tempo junto com a mãe dele e ele quer dividir o que ele aprendeu. E eu digo que eu aprendo muito mais com meu filho do que ele comigo. É todo dia. Todo dia a gente conversa. A minha família, você conhece, Tommy? Estamos muito longe de ser a família perfeita e também nem buscamos ser. Porém, nós somos muito unidos, a gente conversa sobre tudo. Educação financeira aqui dentro dessa casa não é só eu e minha esposa. Meu filho de 10 anos, ele senta com a gente e a gente fala sobre isso. Então, ele separa os 10% dele, todo o dinheiro, antes dele separar, antes dele guardar, ele já separa os 10% dele, ele se importa com as pessoas. Então, eu acho que é isso que você até falou, né? Não é questão financeira, não é. São esses valores que não tem preço.
não tem preço, porque quando a gente tem um chamado de Deus, né, e as pessoas falam muito sobre isso, sobre universo, Deus, antes da gente ser ferramentas lá fora, nós precisamos ser ferramentas dentro da nossa casa. E isso tem acontecido. Aí depois que todos estiverem prontos para ir lá para fora, e aí a coisa acontece. Então, acho que é muito mais dele também. É uma bênção de Deus na minha vida, o Cauã. Agora tem o Simon, que quem tiver aqui no meu Facebook, aqui, eu contei uma história aqui sobre o Simon. Simon nasceu com epilepsia, com um mês, ficou 33 dias internados, foi um desafio gigante, e mais uma vez, o quão importante foi eu ter tomado uma decisão lá atrás para poder enfrentar esse desafio que aconteceu com o nascimento do nosso filho. Porque eu não sei o que seria. Então, é por isso que você que está me ouvindo aqui, você que está me vendo, tome uma decisão. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, e o que acontecer amanhã pode depender muito da decisão que você tomar hoje. E você não tomar nenhuma decisão já é uma decisão que você está tomando. Caramba, mais uma vez aí, só o Xande. Vem cá, você é distribuidor de insights? Só pode ser distribuidor de insights. Cara, bacana esse finalzinho você ter falado, cara, porque, de verdade, nesse período de pandemia, Xande, a maior intenção da gente tá batendo esse papo aqui porque a gente sabe que as pessoas às vezes estão em casa, estão ociosas, não estão tendo o que fazer, e só estão ouvindo coisas ruins, notícias tristes. E, como você sabe, essas coisas, essas conversas, esses bate-papos fizeram muito sentido para mim, em todos os sentidos, e eu queria que isso daí chegasse nas pessoas e que fizesse sentido para elas também. O que você falou aí no final, para mim, fez muito sentido, essa questão da união em família, porque eu sei que, como você citou aí, né, você e sua esposa são donos de 2 empreendimentos, que vocês tocam de casa mesmo, e essa união de família, ela tem que acontecer nesse período de pandemia. Muitas famílias estão se deteriorando nesse período, muitas pessoas não estão se suportando porque sentam para falar de coisa ruim. O marido, às vezes, vai para a rua que não está aguentando, volta dentro de casa, a mulher já quer jogar um balde de álcool em cima dele, e aquilo ali vai acabando com o relacionamento, porque as pessoas não sentam para conversar do que podemos fazer para virar essa crise, o que podemos fazer juntos para poder virar. Eu lembro que, em muito tempo do negócio, sua mulher foi uma pessoa que sempre te apoiou. Eu sei que ela sempre te deu força para tudo, mas nunca foi sócia sua num projeto. Né? Como você falou, sou pra caramba, e quem mais sabe disso é ela. Vou entrar de sociedade. Mas, cara, não, nesse período de crise, de pandemia, olha só, a gente é uma família, a gente decide junto, a gente é um dinheiro só, a gente é uma decisão só, a gente vai para onde a gente quiser ir, mas vai junto. E se a gente não for, é porque não deu e porque a gente não se esforçou para isso. Então, para a galera aí que está ouvindo, que está junto com a gente aqui até agora, pessoal, vamos fazer a união, vamos estar junto em família, vamos seguir um exemplo, vamos tomar isso daí como algum insight para a nossa vida, servir de exemplo, estar unido. E como ele falou ali, se você é pai, seja exemplo para o seu filho, porque não adianta você falar, gritar, dar chinelada e não ser um exemplo para ele. E quando você é um exemplo, você cria uma pessoa diferenciada, como a gente conhece aí, que é o Cauã, que é o nosso futuro presidente aí. Esse vídeo vai ficar gravado aí. Se for, ele vai ficar lá atrás, na campanha presidencial dele, falar, ó, já profetizaram isso, então eu vou chegar. Xandão, fechado, muito obrigado. Opa! Chegamos aí na 1 hora exata, que era o que eu esperava dessa live aí. Vou falar para você que, cara, te parabenizar pela retenção. A galera ficou ali com a gente até esse finalzinho. Agora a galera já sabe que está acabando, está saindo, mas você conseguiu reter a galera aí até o final. Ninguém saiu no meio da tua história.
E gratidão por me ensinar aí mais um monte de coisas, está tudo anotado aqui, e por ser aí a nossa primeira live de contribuição para as pessoas nesse período de pandemia. Beleza? Gratidão. Obrigado, Tony. Gratidão enorme. Obrigado. Sabe o quanto eu estava nervoso de dividir isso aqui, mas eu não poderia negar um convite de um amigo. E obrigado às pessoas que estiveram aí com a gente. Quem quiser, se vocês acham que eu posso estar dividindo alguma coisa para vocês de interesse, pode me procurar. O meu Instagram, Xande Lima Oficial, pode me procurar, que eu e minha esposa, nós temos já um propósito. Não vale a pena se for só para a gente. Não vale. Tem que ser bom para todo mundo. E para todo mundo significa eu, significa você, significa o seu amigo, significa o seu... Não adianta. Se for só bom para mim, não adianta de nada. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado, Tommy. Beijão à família. Beijão para todos que estiveram com a gente até agora. Valeu. Galera, compartilha esse vídeo aí, se fez algum sentido para você. Siga esse cara nas redes sociais aí, Xande Lima Oficial. Tenho certeza. E deixa o comentário aí embaixo. Se alguma coisa fez sentido para você, deixa o comentário. Se você acha que alguma coisa deve melhorar nessa live, nessa série dos insights, que esse é o primeiro, mas vão ter vários. Deixa o teu comentário aí embaixo. Compartilha se fez sentido para você, que vai fazer sentido para outras pessoas também. E se vocês gostaram muito e quiser fazer uma pergunta para o Xande, pode fazer aí embaixo também, que eu vou compartilhar com ele. E também, se quiser, o Xande volta aqui na série Insight, também deixa o comentário aí. Eu vou chamar ele de volta, vai ficar mais nervoso ainda, porque a gente vai botar em de novo, mas eu tenho certeza que vai ser de muita valia para a gente. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Xande, obrigado. Valeu.